Dia 56, Atos 27 e 28. Quando chegou o dia, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidon, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia, da Panfilha, chegando a Mirra. Na província de Lícia, ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muita dificuldade nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha. De frente ao cabo de Salmona, costeamos a ilha com grande força até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: "Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida." Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais distante na costa de Creta. Passaram o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram custeando Creta. Mas o tempo mudou de repente. Um vento com força de furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo do barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temíamos ser arrastados por barcos de areia de Sirte diante do litoral africano, por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixar que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol, as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: "Os senhores deveriam ter me dado ouvidos. No princípio, eu não ter deixado bom portos. Deveriam ter evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois então, ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade. Enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estava perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, a sonda e encontraram 27. Temiam que continuasse assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial do comando: "Se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar." Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem.
De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas? Por favor, comam alguma coisa para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela de frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram às tábuas, pedaços do navio destruídos, assim todos chegaram à praia em segurança. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estavam na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade, por ser um dia frio, chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse, caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade que pertencia a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele, impondo as mãos sobre a sua cabeça e o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados também. Como resultado, fomos cobertos de presentes, honras. Chegada a hora de partirmos, o povo nos ofereceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter a sua própria moradia. Sob a guarda de um soldado, 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação contra meu próprio povo. Por isso pedi a vocês que viessem aqui para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que eu estou preso com essas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou, testemunhou sobre o reino de Deus desde cedo até a noite. Procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, outros não. E depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vai e diga a esse povo, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que os olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Portanto, quero que saiba que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois dele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas.
A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma.